as suas Bíblias no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, os versos 17 até o 24, dando então continuidade à nossa série de pregações, nossa série de sermões a respeito da carta de Paulo aos Efésios. E a passagem de hoje é uma passagem bastante curta, mas ela é bastante relevante na localização que ela está aqui na carta aos Efésios. E diz assim então a palavra de Deus: Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Paulo, nos 3 primeiros capítulos da carta de Efésios, que nós já pregamos aqui em domingos anteriores, ele nos faz aquelas considerações teológicas iniciais. Nos fala da salvação, nos fala que a salvação é uma obra totalmente da graça de Deus, não há mérito humano algum. Nos fala que isso é uma grande bênção, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que nós somos predestinados, que tudo é pela graça, que não vem de nós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. E ele fala também da nossa unidade, que Cristo agora fez de gentios e judeus um só corpo na sua igreja. E agora, no capítulo 4 até o final do capítulo 6, ele começa a extrair consequências práticas de tudo isso que ele ensinou nos 3 primeiros capítulos. Na semana anterior, vocês viram uma parte do capítulo 4 que falava a respeito da unidade e da unidade da igreja, dos ministérios e da diversidade de dons que existe na igreja. E agora, a partir do versículo 17, Paulo então começa a ser um pouco mais prático, um pouco mais concreto. Se nós pensássemos na carta aos Efésios como se fosse um sermão só, os 3 primeiros capítulos são as considerações teológicas e os 3 últimos capítulos são as aplicações. De certa maneira, Paulo então está fazendo aplicações práticas na vida dos cristãos. E como ele começa a fazer essas aplicações? Na verdade, o tema dessa pequena passagem que nós lemos aqui, o objetivo de Paulo aqui, é fazer um contraste entre o velho homem, ou, para usar uma linguagem mais genérica, mais politicamente correta, o velho ser humano e o novo ser humano, ou o novo homem. Existe um estilo de vida, que é o estilo de vida do velho homem, ou do velho ser humano, e outro estilo de vida, que é o estilo de vida do novo homem, ou do novo ser humano. E, portanto, quando Paulo começa no versículo 17, ele diz à igreja que essa igreja então não deve andar como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Algumas traduções bíblicas, elas em vez de falar vaidade, elas traduzem por futilidade. São, na verdade, palavras mais ou menos sinônimas, e talvez até a futilidade expresse com maior precisão o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está aconselhando para a igreja: olha, se vocês seguirem os gentios, ou seja, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não servem a Deus, ou em outras palavras, o mundo, se vocês andarem conforme o mundo, vocês estarão andando na vaidade dos pensamentos dessa cultura mundana ou dessas pessoas mundanas.
E esse pensamento é uma vaidade, ou seja, é fútil, é inútil, ele não leva a lugar nenhum. Aqui, quando Paulo fala de vaidade dos pensamentos, ele também está retomando algo que ele fala em outros escritos dele, especialmente Romanos, quando ele associa a futilidade à idolatria. Todas as outras religiões, sem exceção, não importa quão boas sejam, elas são religiões fúteis, elas são vaidade, elas não levam a lugar nenhum, elas levam no máximo a um beco sem saída. E Paulo está dizendo então, vocês não devem andar como os que não conhecem a Cristo, porque o modo de vida deles é um modo de vida fútil, é um modo de vida passageiro, fugaz, dura um certo tempo, traz uma certa satisfação, mas ele não atende às perspectivas ou às necessidades que o ser humano tem lá no seu íntimo. Eles não atendem o propósito para o qual a humanidade foi criada. Por isso, se nós andarmos segundo o mundo, nós estaremos andando numa perspectiva fútil. E vejam vocês que o que Paulo fala aqui é extremamente verdadeiro e real. Basta nós olharmos para a nossa cultura, a cultura que nos cerca, ligamos a TV, abrimos revistas, entramos na internet, vocês botam lá globo.com, tem as 3 coluninhas ali, notícias, esportes e entretenimento. Vocês vão ver que no entretenimento, que é a maior parte da página da Globo, é tanta bobagem falando que o ator tal está na ilha tal, a atriz tal foi na praia e não sei o que, a pessoa tal foi apresentar os seus músculos, que fez malhação e os fãs estão elogiando. E ficam noticiando essas coisas, as pessoas vão lá e ficam o dia inteiro olhando sobre a vida dos outros, às vezes desejando aquele estilo de vida, e perdem um grande tempo com isso. Outra parte do portal ali fica noticiando o que vai acontecer na novela, como se isso fosse notícia, né? Mas enfim, está lá o que vai acontecer na novela, e as pessoas assistem a novela e elas se inspiram na novela, desejam ter um modo de vida semelhante aos atores da novela, e pensam que aquilo vai trazer uma certa satisfação para a sua vida e vai fazer com que ela seja feliz. O vazio que ela sente agora vai ser suprido se ela conseguir ter uma vida semelhante a daquele ator, a daquela atora, ou daquele jogador de futebol, daquele atleta, enfim, daquela pessoa que ela está admirando. A nossa cultura, ela nos passa certos valores, do tipo assim: se você tem, você é feliz; se você não tem, você é infeliz; se você é realizado profissionalmente, você é feliz; se você não é realizado profissionalmente, você é um fracassado, você é infeliz. Então, o mundo, ele nos vende essas coisas, e muitas vezes nós não temos essas coisas e nos sentimos totalmente para baixo, deprimidos, e pensamos que essas coisas dão sentido para a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o que Paulo está dizendo aqui, justamente o que Paulo não deseja para a vida de um cristão. Paulo diz: não andeis conforme essa futilidade do mundo. O mundo idolatra essas coisas, esses são os deuses do mundo, essas vaidades. O mundo idolatra o dinheiro, o mundo idolatra o sexo, o mundo idolatra a honra, o respeito, o poder. Mas Paulo vai dizer: isso não deve ser o sentido da vida de vocês. Vocês não devem ser guiados por isso. Porque esse mundo, esses pagãos, essas pessoas que não conhecem a Cristo, elas têm o seu entendimento obscurecido. Eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. E aqui Paulo então está dizendo o seguinte: vejam bem, eles são fúteis. Talvez nem eles não desejariam ser fúteis, mas eles são. E por que eles são? Porque eles são ignorantes, porque eles não conhecem a Deus, eles estão alheios a Deus, eles estão alienados de Deus. Se eles não conhecem Deus, que é o Criador da vida e que determinou o sentido da vida, como que eles vão conhecer o sentido dessa vida e como que eles vão ter uma vida verdadeira? É impossível. E Paulo está dizendo: eles são ignorantes, por isso são fúteis. Eles não conhecem a verdade, por isso são fúteis, e não tem como não ser fútil. Não tem como. A única possibilidade de não cair na futilidade é conhecer a verdade. Mas como que eles vão conhecer a verdade se eles são ignorantes e a dureza do coração deles impede-os de conhecer a verdade? Paulo está retomando aqui o que ele fala em Romanos capítulo 1, a partir do verso 21,
quando ele fala então que Deus entregou os pagãos aos seus pensamentos por causa da dureza do seu coração. No final das contas, eu já falei isso quando preguei aquela vez sobre Jeremias, sobre o coração, e em outras vezes eu também retomei esse tema em algumas pregações, mas a causa fundamental da incredulidade e da ignorância não é simplesmente a falta de acesso à verdade, não é isso. A causa da incredulidade e da ignorância é o coração endurecido. E por causa do endurecimento do coração, os gentios não querem conhecer a Deus. Os conceitos que eles têm de Deus são totalmente falsos. O máximo que eles aceitam é um Deus light, um Deus paz e amor, um Deus que é só amor e nada de justiça, nada de santidade, um Deus que não faz exigências, que só traz benefícios. Isso é o máximo que o mundo pode aceitar a respeito de Deus. Mais do que isso o mundo não aceita. O coração da pessoa que não conhece a Cristo não aceita isso. Não aceita um Jesus que seja Senhor. Isso não pode haver alguém que determine aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim. Eu quero ser o Senhor da minha vida. Por isso, meu coração é endurecido. Vejam, se vocês forem... Nosso próprio estado aqui é um estado com muita incredulidade. Nós estivemos viajando aí também, vimos muita incredulidade por a região do sul, da Argentina, do Chile, essas regiões do Uruguai também. Mas o que caracteriza esses lugares, como aqui onde nós vemos, além da incredulidade? Nós também vemos, além de uma incredulidade em relação ao Deus verdadeiro, também vemos que as pessoas se apegam a um tipo de religiosidade do mais ridículo possível. Eles creem em duendes, em bruxas, em Pachamama, o poder da Mãe Terra, o poder da natureza, o controle das forças físicas. Quer dizer, esse tipo de religiosidade, que é uma religião, uma deturpação da religião verdadeira, uma coisa risível comparada à religião verdadeira, é o tipo de religiosidade que não ameaça o ego humano, que não ameaça a nossa tentativa de viver a parte do Deus verdadeiro. E é assim que é o mundo. O mundo endurece o seu coração e não aceita, ele não quer ouvir a verdade. E por isso ele é ignorante. E por ser ignorante, ele é fútil. E Paulo está dizendo, não sejam assim. Por favor, não tenham o seu coração endurecido. Ouçam a palavra de Deus, aceitem. Um grande pregador disse uma vez uma grande verdade: a Bíblia não é um livro difícil de entender, é um livro difícil de engolir. E essa aqui é a verdade. Não é. Claro que tem passagens difíceis na Bíblia, todos nós sabemos, tem certos pontos que são difíceis, mas a mensagem do Evangelho, assim como da vida cristã, não é muito difícil de entender, não. A Bíblia é muito clara, conta várias coisas, mas o que ela fala sobre esses assuntos é difícil de engolir. É difícil de aceitar que nós não temos nenhum mérito, nenhuma dignidade própria. É difícil de aceitar que os meus desejos são pecaminosos. É difícil de aceitar que aquilo que eu quero fazer não agrada a Deus. É difícil de engolir isso. Mas, independentemente de nós engolirmos ou não o que a Bíblia diz, o fato é que ela diz. E Paulo está nos alertando: não sejais como os gentios que pelo seu coração endurecido não aceitam a verdade e, portanto, vivem na sua vida fútil. Então, versículo 19: tornando-se insensíveis. Por quê? Por causa da dureza do seu coração, eles se tornam insensíveis e se entregaram à dissolução. Algumas traduções vão colocar a imoralidade sexual, para ficar bem claro o que Paulo está falando aqui, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É assim que Paulo está descrevendo o que aconteceu com os gentios, com quem não conhece a Cristo. Era assim no mundo greco-romano. O nível de imoralidade da sociedade romana era altíssimo. Nós estamos num nível de imoralidade muito grande, mas às vezes, quando nós damos história, ficamos com a impressão de que na época do Império Romano, na época que Paulo escreveu essas cartas, era pior. Conseguia ser pior do que a nossa situação. Mas nós não estamos muito longe da realidade em que viviam os romanos e os cristãos que estavam inseridos no Império Romano. As pessoas, portanto,
criavam um falso Deus, que não ameaçavam o seu ego, adoravam esse Deus do jeito que elas bem entendiam e praticavam todo tipo de imoralidade com toda a avidez, ou seja, com muita vontade. Elas se entregavam aos vícios e tinham a sua consciência completamente cauterizada. É isso que Paulo quer dizer quando diz que eles se tornaram insensíveis. É uma outra forma de dizer consciência cauterizada. É quando chega aquela situação de nós estamos praticando algo que no início nós até achávamos que era errado, mas nós continuamos a praticar, até que chega um ponto que nós, acho que isso aqui não é errado mesmo, na verdade não é pecado, na verdade eu posso fazer. Assim acontece com os pagãos, assim acontece com quem conhece a Cristo, e muitas vezes é um risco que nós cristãos também corremos. Caímos no pecado e praticamos o pecado, temos um hábito pecaminoso a tal ponto que nosso coração se torna insensível, nossa consciência se cauteriza e nós nos entregamos à dissolução. E percebam vocês que a nossa sociedade, ela vai, na medida que ela vai se afastando da influência do cristianismo, ela vai cada vez mais se entregando com avidez à dissolução. Eu me lembro na década de 80, quando se ligava a TV, se considerava até que beijos entre homem e mulher era considerado mais ou menos inadequado para crianças, né, e adolescentes. Hoje em dia, até beijo gay é aceitável para que crianças e adolescentes assistam. Quer dizer, parece que a nossa sociedade, ela vai com avidez, ela se entrega para essa cultura de faça aquilo que você deseja, satisfaça os desejos do seu coração, faça. É isso que vai trazer realização para a sua vida. É isso que prega a nossa sociedade. E é contra isso então que Paulo escreve, é contra isso que Paulo nos alerta. E se nós lermos aqui Romanos no capítulo 1, bem no finalzinho do capítulo 1, Paulo vai complementar, na verdade, Efésios é um eco do que Paulo fala aqui no capítulo 1 de Romanos. E ele fala assim, a partir do versículo 28: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendo, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eles rejeitam o conhecimento de Deus, e Deus os entrega a uma disposição mental reprovável, ou seja, sua consciência se cauteriza, e eles se entregam com avidez, com força nesses vícios. Mas o nível de degradação ele vai mais além, porque eles não só praticam tudo isso, como começaram a aplaudir as pessoas que fazem. Aqui nós chegamos na total inversão de valores, algo que se vê na nossa sociedade. Na inversão de valores, a família, aquela família tradicional, não é mais um ideal a ser vivido, pelo contrário, a família, pai, mãe, homem e mulher, isso daí é muito opressor e excludente. Coitado das pessoas que não podem ter isso, coitado das pessoas que não vivem nesse estilo. Então, na verdade, a família tradicional, ela não deve nem ser protegida pelo Estado. Nós devemos estimular outros tipos, outros conceitos de família, para que essa família tradicional fique enfraquecida. E assim se inverte valores. Agora o casamento não é entre homem e mulher, é qualquer coisa. Daqui a algum tempo vai ser também entre homem e animal, quem sabe. Em alguns lugares parece que se caminha para isso. Porque a sociedade ela vai indo, e antes do que era tolerado se torna agora algo a ser praticado, algo a ser elogiado, algo a ser motivado. E hoje nós vivemos então numa sociedade no qual a imoralidade sexual, de uma forma geral, ela é motivada, ela é estimulada, ela é apresentada como algo bom. Quem não se entrega à imoralidade sexual, à promiscuidade, é tido como uma pessoa, um reprimido, um frustrado, né?
Uma pessoa até, não só um frustrado, como um opressor que fica aí olhando as pessoas que praticam e condenando esse tipo de prática. Então vejam que há uma inversão de valores. Isso é o que acontece na nossa realidade hoje. E Paulo está dizendo, vejam, os pagãos, eles se entregaram a esse modo de vida. Eles se entregaram a essa mentalidade. Mas, e aí no versículo 20, Paulo apresenta o contraste. Do 17 até o 19, ele fala do velho homem. Ele fala aquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo. É a nossa natureza com que nós nascemos, manchada pelo pecado, que deseja fazer essas coisas e que não deseja se submeter a Deus. Mas a partir do versículo 20, ele fala da realidade do cristão, como nós somos. Não só como somos, mas como também deveríamos ser. Nós somos, e talvez por ignorância não sabemos que somos assim. Mas Paulo diz assim: não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvidos e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo vai dizer, olha, Paulo está dizendo mais ou menos assim: eu espero que vocês não pensem que é possível viver como gentios e se considerarem cristãos ao mesmo tempo. Não é possível. Cristão que vive na imoralidade sexual é que nem preto que é branco. Não existe. Paulo está dizendo isso. Isso não existe. Não existe isso de vocês viverem como velho homem, sendo transformados como um novo homem, nova criação. Vocês foram instruídos e ensinados em Cristo, e agora vocês têm uma nova vida. É o que ele vai falar nos versículos seguintes. Mas um parênteses que se faz aqui é que Paulo fala que nós somos instruídos segundo é a verdade em Jesus. E vejam que ele fala aqui Jesus, ele não fala Cristo. Paulo sempre nas suas cartas ele costuma falar de Cristo. Quando ele se refere a Jesus, ele usa o termo Cristo. Ele prefere falar assim de Cristo, como o Messias ou como o Senhor, mas ele não fala tanto do homem Jesus. Mas aqui ele fala do nome pessoal de Cristo, que é Jesus. Ele usa o termo Jesus. Será que foi por acaso? Acredito que não. Não foi por acaso. Provavelmente Paulo está querendo dizer o seguinte: que aquele Jesus que viveu como homem, que ensinou, que curou, que ressuscitou, o Jesus histórico e que ressuscitou dentre os mortos, esse Jesus nos ensinou, e os ensinamentos dele são verdadeiros. Em outras palavras, não há como ser cristão sem crer que o que a Bíblia fala a respeito de Jesus e que diz que o que ele fez, o que ele ensinou e o que ele viveu, não há como ser cristão e negar essas verdades. Sabemos que existem aí algumas igrejas e alguns meios teológicos que falam que o Jesus histórico não é o mesmo Cristo que nós acreditamos. Eles dizem que não é possível saber quem é Jesus. Isso é uma grande mentira. A teologia liberal ensina isso. Mas a verdade é que é o seguinte: se não cremos que o Jesus é aquele que viveu, nasceu de uma virgem, viveu, curou, fez milagres, ensinou, morreu e ressuscitou, nós não somos cristãos. Não há possibilidade de alguém se considerar cristão e não crer na ressurreição de Jesus Cristo. Se não crer na ressurreição, pode ser no máximo um espírita, mas não cristão. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus ensinou o que os evangelhos dizem que Jesus disse, ele de fato disse. Isso não é historinha, não é mito, não é construção da igreja primitiva para justificar suas práticas. Não, é o que de fato aconteceu. E portanto o que Jesus fez é importante para a igreja. E Jesus nos ensinou como nós devemos viver e como nós devemos andar. Nós aqui no Botânico costumamos falar muito da graça de Deus, do poder de Deus para a salvação, do fato de que Deus é soberano e que somente Ele nos salva, somente Ele pode fazer uma obra na nossa vida, somente Ele pode fazer a nova criação. Ele nos leva, Ele nos regenera, Ele nos dá uma mente que se volta para Ele. Nós nos voltamos voluntariamente para Ele, mas Ele nos regenera, Ele nos transforma, Ele nos torna nova criatura. Falamos muito do poder de Deus, falamos disso como o monergismo, né? Quer dizer, para a nossa salvação é apenas Deus que atua. Mas não obstante tudo isso, nós não podemos esquecer que esse ensino de que somos salvos somente pela graça e não pelo que fazemos,
não justifica uma vida cristã libertina e imoral. A salvação pela graça não é justificativa para pecar, não é justificativa para viver como um pagão, não é justificativa para viver como alguém do mundo. A salvação pela graça, ela produz uma transformação, ela produz uma nova criação. Somos nova criatura, e essa nova criação, portanto, está morta para o pecado e viva para Deus, e portanto não pode mais viver do modo como vivia anteriormente. É às vezes um pouco paradoxal falar isso, do fato de que nós fazemos isso, mas a salvação é pela graça, mas a Bíblia deixa muito claro que não é possível ser cristão sem ter uma vida voltada para a glória de Deus, para a santidade de Deus, sem ter uma vida orientada por aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, pela forma como Jesus Cristo nos disse que nós devemos viver. Eu não vou ser salvo, eu não vou ser aceito por Deus pelo que eu faço. Não é isso que determina a minha aceitação. É a graça de Deus que determina a minha aceitação. Mas como gratidão e como resposta àquela graça de Deus que primeiro me chamou e me tirou daquele reino das trevas onde eu estava inserido, inevitavelmente devo manifestar na minha vida uma nova vida. Isso é inevitável e é indiscutível. Não existe cristão que não tenha sido regenerado e transformado. Não existe. Se a pessoa se diz cristão e não foi regenerada, não é nova criatura, ela não é cristã. Ela pode se dizer, mas não é. E Paulo está nos alertando aqui: vocês foram ensinados em Cristo, e no versículo 22 ele vai dizer: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Paulo está dizendo: olha, no passado vocês viviam dessa maneira, viviam fazendo o que vocês bem desejassem, faziam o que estava no coração de vocês. No passado era assim, mas agora vocês têm que os despojar, ou tirar essa roupa, essa carapuça do velho homem. Por quê? Porque vocês estão mortos para o pecado. Paulo vai falar isso em Romanos 6. Vocês estão mortos para o pecado, vocês estão livres do pecado. Cristo morreu por nós para nos libertar não somente da lei, da escravidão, da pena, da condenação, da lei e da morte, mas também da escravidão do pecado. E se nós não somos mais escravos do pecado, não podemos viver no pecado, não podemos ter uma vida pautada pelo pecado. Então nós devemos nos despojar desse velho homem, porque esse velho homem, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. E aqui relembrando de novo aquela pregação que eu falei sobre o coração. O coração nos engana. O velho homem, ele se corrompe porque os seus desejos, a sua concupiscência, atiçada pelo seu coração, leva ele a se enganar. Ele se engana, se afunda no pecado e acha que isso está bom. Esse é o velho homem. Ele vive no pecado. Mas Paulo vai dizer: se despojem desse velho homem. Na verdade, isso já aconteceu quando vocês creram em Cristo, foram salvos, e o batismo simboliza isso. Vocês descem as águas, vocês morrem com Cristo, depois vocês ressuscitam com Cristo para uma nova vida. E portanto, quando vocês morrem, vocês se despojam do velho homem, vocês deixam aquele velho homem. O tempo verbal aqui do despojar o velho homem, ele indica uma ação que aconteceu e que já está concluída. Então nós já nos despojamos, mas esse se despojar do velho homem, ele tem consequências que duram no presente e que vão até o futuro. E portanto o versículo 23 ele nos fala dessas consequências presentes. Aqui o verbo inclusive está no presente. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se vocês se despiram daquele velho homem, vocês devem se renovar. Vosso entendimento deve ser renovado pelo poder do Espírito. E aqui Paulo está fazendo eco ao que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, um versículo que todo mundo conhece. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É disso que Paulo está falando aqui.
devemos renovar a nossa mente continuamente, diário. Nosso velho homem morto está lá, ele continua a nos incomodar, mas ele está lá, ele está morto. Então, nós temos que não deixar que esse velho homem volte e renovar a nossa mente. E no versículo 24, então, Paulo faz um contraste definitivo entre o velho e o novo homem. Vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vejam que há aqui um paralelo. Velho homem, corrupção. A corrupção do engano. Já o novo homem, ou a nova humanidade, ela é criada à semelhança de Deus, em justiça procedente da verdade. Então Paulo está dizendo: os revistais, ou vocês se revestiram do novo homem quando foram regenerados, são uma nova criação, e portanto, se vocês são uma nova criação, vocês foram criados segundo Deus. Deus criou, somos nova criação. Não é o meu velho homem que sofreu uma reforminha, deu uma melhoradinha e agora é um novo homem. Não se trata de reforma, não se trata de mudança. Não, o velho homem tem que morrer. Ele morre. Ele não tem nenhuma utilidade, ele é inimigo de Deus, é inimigo do Espírito. O velho homem morre com Cristo no batismo. A nossa identificação no batismo ele simboliza essa morte do velho homem. E agora há uma nova criação que vive com Cristo, assim como Cristo ressuscitou. E esse novo homem que foi criado por Deus, é a nova criação, a nossa justificação, ele vive em justiça e retidão, ou justiça e santidade procedentes da verdade. O cristão vive em justiça e santidade, e essa justiça e santidade elas têm um fundamento na verdade. Todo cristão deve amar a verdade. Não existe isso de servir a Deus sem amar a verdade. Deus é a verdade. Por isso nós devemos amar a verdade. A pessoa que serve a Deus, mas não ama a verdade, ela na verdade ela apenas tem medo do inferno, mas ela não ama a Deus. Para amar a Deus, devemos amar a verdade. E o novo homem, ele vive segundo essa verdade, portanto, segundo aquilo que Jesus Cristo ensinou, segundo aqueles padrões de vida que refletem a vontade de Deus, que estão lá previstos na lei de Deus. E é sobre isso que, de uma maneira mais concreta, nós trataremos aqui nos domingos seguintes. A partir do versículo 25, Paulo vai apresentar de uma maneira bem concreta o que significa viver como esse novo homem, como essa nova criação. Mas eu já faço uma observação aqui, adiantando um pouco. Se vocês lerem a Bíblia, e não só o que Efésios fala, mas todos os escritos de Paulo, os outros escritos em geral, vocês vão perceber que a ética cristã, os padrões de vida cristã, eles não são aquele código de condutas de faça isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo, eu tenho que usar tal tipo de roupa, eu tenho que ter tal tipo com ou sem barba, ou tal tipo de cabelo, ou coisa parecida. Não é nada a respeito disso. A Bíblia não diz uma vírgula a respeito disso. A Bíblia ela tem princípios, vocês vão perceber que Paulo fala sempre de uma maneira abstrata. Na maioria das vezes Paulo fala de uma maneira bem abstrata. Ele fala contra a imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É um conceito amplo. Nós sabemos, muitas coisas representam imoralidade sexual. Promiscuidade, a prostituição, a homossexualidade, diversos tipos de perversões, adultério, tudo isso é imoralidade sexual. Mas várias coisas no dia a dia nós temos que ter o discernimento para saber identificar se aquilo contraria ou não a vontade de Deus, se aquilo se encaixa ou não como imoralidade sexual ou não. O erro que a igreja muitas vezes comete é querer dar um códigozinho, uma lista de coisas, faça isso, não faça aquilo e você será santo. Pietismo estimulou esse tipo de conduta, né? E levou a um certo tipo até de atitude racionalista. Não, eu fizer tal coisa, eu vou estar agradando a Deus e serei salvo. Acaba gerando um certo tipo de comportamento farisaico, como eram os fariseus de fato.
Mas não é isso que Paulo ensina, não é isso que é a ética cristã. A ética cristã é viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, e esses ensinamentos de Cristo, ele nos fala da vontade de Deus de uma maneira um pouco mais abstrata, e depois nós temos que ter sabedoria para aplicar isso concretamente na nossa vida, conforme cada uma das situações que nós vivemos. Cada um vive situações diferentes, e esses princípios vão ser aplicados de uma maneira diferente. Mas isso já é tema para outras pregações. Eu queria encerrar então essa mensagem com algumas aplicações práticas, rapidamente, algumas aplicações a respeito disso que nós falamos aqui. E a primeira aplicação é a seguinte: avalie onde está o seu coração. Você ama a Deus e ama a sua verdade? A sua vida foi transformada? Você pode dizer que foi de fato regenerado? Faça essa avaliação. Pense um pouco a respeito disso. Há uma nova criação? De fato? Ou na verdade, você nem sequer deseja as coisas de Deus, não ama a Deus, não quer saber a respeito das coisas de Deus? Faça essa autoavaliação. Mas depois de fazer essa autoavaliação quanto a esse ponto, se você de fato foi transformado, se você de fato foi regenerado, pense um pouco a respeito sobre o que você sabe sobre o modo de vida cristão. Paulo ele diz lá: vocês foram instruídos segundo Cristo ao modo como vocês devem viver. Vocês sabem qual é o padrão de vida cristão correto? Vocês sabem como um cristão deve se portar no mundo? Você sabe o que a palavra de Deus diz sobre a vida cristã no dia a dia, para as diversas situações que enfrentamos? Será que você conhece o que a palavra de Deus diz? Ou na verdade você não conhece a palavra de Deus? Na verdade você não foi instruído segundo Cristo. Se você não conhece ainda o que Deus deseja, a forma pela qual Deus deseja que você viva a sua vida no dia a dia, procure conhecer mais a Deus por meio da sua palavra. Busque Deus na sua palavra. Aprenda com Cristo e aprenda de Cristo por meio da meditação nas Escrituras. Terceiro, compare a sua vida com a vida dos seus amigos não cristãos, seus amigos ateus. A sua vida é diferente da vida dos seus amigos não cristãos? Ou será que ela é igual em tudo? Em que sentido a sua vida difere da vida daqueles que não conhecem a Cristo? Será que ela não deveria ser um pouco mais diferente do que ela é? Será que você não deveria viver de uma maneira que fizesse um contraste com seus amigos não cristãos? Paulo faz um contraste bem claro: luz e trevas, velho homem e novo homem. Você percebe esse contraste entre a sua vida e aquele que não conhece Cristo? Faça essa avaliação. Quarto, fuja da devassidão e da imoralidade, especialmente a imoralidade sexual. Paulo aqui ele fala com muita clareza nesse versículo que os pagãos, os que não conhecem a Cristo, os gentios, eles se entregaram com avidez à devassidão, à imoralidade sexual. A imoralidade sexual não é compatível com o cristianismo. Evidentemente que não é esse o cerne do Evangelho. Ninguém vai ser salvo por ser por uma questão eu sou uma pessoa que não pratica nenhum tipo de imoralidade, por isso eu sou uma pessoa boa e vou ser salva. Não, ninguém vai ser salvo por isso. Mas a imoralidade sexual é incompatível com a vida cristã. Nós não podemos justificar hábitos pecaminosos nessa área. E não é apenas a imoralidade sexual que Paulo fala aqui, mas a corrupção em geral. Essa nossa tendência de querer dar um jeitinho em tudo, de querer resolver as coisas de uma maneira mais fácil, de burlar as regras, de fraudar as coisas, de tirar vantagem sobre os outros. É uma cultura de corrupção. Nós no Brasil aqui, na América Latina, vivemos uma cultura de corrupção. Não são só lá os nossos políticos que estão envolvidos da cabeça aos pés com isso, mas o povo em geral está envolvido com isso. É uma cultura disso. Mas a questão é que essas são práticas do velho homem. Isso apenas reflete aquela nossa natureza descendo ao seu nível mais baixo.
Mas não se deixe levar, fuja desse tipo de vida. Fuja do tipo de vida corrupta, do tipo de vida imoral, do tipo de vida que todos percebem que não agrada a Deus. Não se entregue a esse tipo de coisa, não é possível. Calvino dizia que a pessoa que vive uma vida imoral não conhece a Cristo, porque não é possível conhecer a Cristo e ter uma vida imoral. Ela de fato não conhece. E Paulo vai estar dizendo: se vocês foram instruídos em Cristo, vocês sabem que vocês devem ser deste novo homem. Então não há conhecimento verdadeiro de Deus com uma vida que é entregue à imoralidade, entregue ao pecado. Quinto, a sua vida é orientada apenas pelo quero ser feliz e o resto que se exploda? Ou será que há algo além da sua felicidade que orienta a sua vida e orienta as suas decisões? Um cristão sabe que o que determina as suas decisões é a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela está expressa de uma maneira muito clara em vários aspectos na sua palavra. Concretamente, nós temos que saber com sabedoria a aplicar essa vontade dele na nossa vida, nas situações que nós vivemos no dia a dia. Mas o fato é, nós nos preocupamos realmente em saber qual é a vontade de Deus antes de tomarmos nossas decisões? O que orienta a sua vida? O que orienta as suas tomadas de decisões? Você só busca apenas a felicidade? Os irmãos, lembrem-se que a lógica do Evangelho é a lógica da cruz. E Jesus nos disse que o discípulo não está acima do mestre. Se o mestre sofreu, o discípulo vai sofrer. Nessa vida nós carregamos cruzes. Não podemos orientar nossas decisões apenas por aquilo que nos faz bem, mas sim por aquilo que agrada a Deus, mesmo que isso nos custe, mesmo que isso nos leve a sofrer, mesmo que isso nos traga desconforto financeiro, emocional, físico, enfim. São diversas as formas de sofrimento possível. Mas a Bíblia é muito clara que o que orienta a vida do cristão é a cruz e não a sua satisfação pessoal. Pois bem, o novo homem, ele é orientado pela vontade de Deus. Você é orientado por esse novo homem ou você é orientado pelo velho homem que apenas procura satisfazer os seus desejos? O mundo diz: vai, seja feliz, faça os desejos do seu coração. E aliás, me entristece muito ver que muitas igrejas ensinam isso no púlpito e usam o nome de Deus para dizer isso. Mas o fato é que, não faça os desejos do teu coração. Antes, avalie o seu coração à luz da palavra de Deus e veja o que Deus deseja para a sua vida. Será que você está disposto a fazer isso? Pense um pouco a respeito disso. E por fim, e já encerrando, a última aplicação: não caia na rotina. Renove diariamente e constantemente a sua mente pela ação do Espírito Santo. É a advertência de Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. É a advertência de Paulo aqui nos Efésios, da nossa renovação pelo Espírito. Isso é algo diário. Meus irmãos, todos nós somos suscetíveis a nos conformarmos ao mundo em que nós vivemos, nos conformarmos ao modo de vida. Todos nós passamos por isso. Todos nós temos aqueles momentos em que nós nos sentimos um pouco mais afastados de Deus, nos conformamos um pouco, começamos a aceitar coisas que desagradam a Deus e já não temos mais aquele desejo de buscar Deus, de orar a Deus, de cantar a Deus, de estar presente na sua casa, de ler a sua palavra. Às vezes nós perdemos esse desejo. Isso acontece. Eu não sou pecador, eu não vou para o inferno porque isso me aconteceu. Isso acontece com todos os cristãos em determinados momentos da vida. Mas Paulo nos diz que o cristão, ele vai passar por situações assim, mas o que ele deve fazer é não se deixar viver dessa maneira. Ele deve em algum momento procurar renovar a sua mente pelo poder do Espírito Santo. Portanto, não caia na rotina, tente escapar dessa rotina. Se você percebe que a sua vida espiritual está perdendo aquela dinâmica, que você não tem mais desejo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, busque a Ele, clame por misericórdia, ore, medite na sua palavra, participe dos cultos, cante. Essas coisas todas a longo prazo vão produzir uma mudança e uma vitalidade espiritual na sua vida.
Mas tente não cair nessa rotina. Paulo está nos alertando: renovem as suas mentes diariamente pelo poder do Espírito Santo. O mundo nos pressiona, diariamente nos bombardeia, mas o poder do Espírito Santo é o único que pode renovar a nossa mente. E isso acontece por meio da oração, do louvor e da meditação na palavra de Deus. Então desenvolva essas disciplinas para que a mente de você seja renovada pela palavra de Deus e que você possa então viver de uma maneira que reflita esse novo homem. Um novo homem que, por sua vez, reflete a glória do nosso Deus vivo, que se encarnou na pessoa do seu Filho Jesus. O propósito da nossa vida, não se esqueçam, eu sempre digo isso e volto a repetir: o propósito da nossa vida é sermos semelhantes à imagem de Jesus Cristo. Que possamos então orientar nossa vida, nossas atitudes e nossas decisões pela perspectiva e pelo anseio de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos se colocar em pé para orarmos. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada hoje, Senhor, e pelas orientações, Senhor, pelas admoestações que a tua palavra nos faz, Senhor, nos orientando, nos conduzindo, Senhor, a um modo de vida que te agrade, a um modo de vida cristão, Senhor. Nós muitas vezes, Senhor, somos tentados a viver de uma maneira que não te agrada, a nos conformarmos ao mundo, a termos aos padrões do mundo e a fazermos aquilo que o mundo diz que nós devemos fazer. Mas a verdade, Senhor, é que a tua palavra apresenta um outro padrão. A verdade, Senhor, é que a tua palavra nos mostra que a verdadeira felicidade e a verdadeira satisfação só pode ser encontrada em ti e no fazer a tua vontade, Pai. Por favor, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa atuar poderosamente na nossa vida, possa nos transformar, possa nos produzir diariamente, Senhor, aquele desejo de te conhecer, aquele desejo de te servir e de fazer a tua vontade, Senhor. Vem, Senhor, renovar a nossa mente por meio do poder do teu Espírito Santo, Senhor. Vem fazer com que nós tenhamos uma vida diferente da vida daquelas pessoas que não te conhecem e que não te servem, Senhor. Que possamos refletir a tua glória, porque é esse o propósito da nossa existência e da nossa criação, Senhor. E que em nenhum momento nosso modo de vida, quando nós pecamos ou quando te desagradamos, que em nenhum momento esse nosso modo de vida venha afastar as pessoas de ti, mas que pelo contrário, a nossa transformação e a nossa mudança contínua e constante possa servir como um exemplo, um testemunho daquilo que tu faz na vida das pessoas, e que as pessoas se sintam atraídas para te conhecer e para ver a tua glória refletida em nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos e te pedimos nessa noite, em nome de teu Filho Jesus, Pai. Amém.